A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. Estamos na lição número 7, né? Nesse trimestre estamos estudando sobre os dons e os propósitos, né? Os ministérios, os dons ministeriais. A lição número 7 é sobre o ministério de profeta. Na lição número 6, nós estudamos o ministério de apóstolo. E agora, o ministério de profeta. Vamos ao texto áureo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, 28. Verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Essa lição, lembrando, é a lição de adultos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os objetivos dessa aula são, primeiro, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, compreender o ofício do profeta no Novo Testamento e discernir o verdadeiro do falso profeta. Então, esses são os 3 objetivos. Antes de entrarmos na introdução, eu peço que você já dê aqui embaixo o seu gostei, o seu like, e já vai se preparando aí para fazer os comentários lá no rodapé. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para a nossa avaliação. Então vamos ver na introdução. Ele diz assim: a lição dessa semana vai falar sobre o dom ministerial de profeta. Vamos estudar alguns aspectos deste dom, obviamente à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta, ele é extremamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com os ensinos dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. E o que era o profeta? O profeta é o porta-voz oficial da divindade. O profeta, ele é o porta-voz de Deus na terra. Ele recebe da parte de Deus e entrega para
os homens, para a igreja. O profeta no Antigo Testamento, vejamos aí o conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa responsável para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então era um homem ou uma mulher, ambos escolhidos por Deus para ser porta-voz de Deus, porta-voz do reino de Deus. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estrangeiras. Vejamos isso aí em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Então Deus escolhia alguém, um homem ou uma mulher, normalmente naquela sociedade patriarcal, a escolha normalmente recaía sobre um homem, mas ocasionalmente mulheres também. Então diz, Jeremias 1 e 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então Jeremias foi levantado como profeta, não só para a nação de Israel, mas para todas as nações. Então hoje em dia, por exemplo, todos nós lemos o livro do profeta Jeremias. Então ele é profeta para os brasileiros, para os portugueses, para os franceses, ele é profeta para todas as nações. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Então vamos lá, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. Então Samuel aqui foi o primeiro a ter um ministério profético. 1 Samuel 3, versículos 19 e 20. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, na minha opinião. Versículo 19 e 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Vocês nem me avisaram que eu estava sem óculos, né? Agora que eu percebi. Então veja que ele tinha um ministério profético e ele foi reconhecido pela comunidade israelita de que Deus o havia levantado não apenas como juiz, mas também como profeta. Em 1 Reis, capítulo 18, já na época dos reis, 1 Reis 18, e o versículo do 18 ao 46, a partir do versículo 18, diz: Então disse ele, aqui está falando de Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Aqui ele está falando com Acabe, Elias falando com Acabe. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Então, aquele fato, aquela
aquele problema, né, entre os profetas de Baal e os profetas de Deus, né? O povo de Israel estava corrompido, estava na idolatria por causa de Jezabel e Acabe, rei de Israel. E aí então Elias, o profeta de Deus, faz essa chamada pública. Então nós temos Samuel, temos Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, nós temos aí a história de Eliseu, né? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25, inicia-se aí, né, depois de Elias ser levado ao céu, então Eliseu é colocado como sucessor de Elias. Tá? Então nós temos aí a subida de Elias ao céu e agora Eliseu sucedendo o profeta Elias. Temos também a profetisa Hulda, que é em 2 Reis, capítulo 22, o capítulo que conta a história dessa profetisa. Conforme eu falei, não era usual, né, Deus chamar mulheres para esse ministério, mas tinha, tá? Então, Hulda, a profetisa, a partir do versículo 14. Então, o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibô, e Safã, e Asaías foram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Então, eles foram consultar ao Senhor através da profetisa Hulda. E muitos outros, como os profetas literários, aqueles que deixaram registrados, como é o caso de Isaías, Jeremias, né, Daniel, Ezequiel, pessoas que foram profetas de Deus e deixaram livros anotados para chegarem até nós. Então vamos ao ofício, né? Vimos o conceito, vimos como se iniciou esse ministério profético, começando aí com Samuel, e agora vamos ver o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação, né, que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como, por exemplo, veio a mim a palavra do Senhor, ou e assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Isaías 45, por exemplo, no versículo 1, está escrito, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, assim diz o Senhor. Então, era comum. Jeremias também, no capítulo 1, quando de sua chamada, né? Versículo 4, assim veio a mim a palavra do Senhor. Então, o profeta falando em nome de Deus, né? Trazendo essa referência muito clara de que ele não estava falando dele mesmo, né? Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Essa linguagem simbólica, ela também era muito comum. Jeremias 31, 28, por exemplo, diz assim, será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar, e para transtornar e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar
e plantar, diz o Senhor. Então aí ele usou a analogia, né, dos lavradores, do rebanho, né? O que acontece usando toda essa figura de linguagem, né, para trazer uma mensagem. Tanto que no versículo 27 ele diz: eis que dias vêm, diz o Senhor. Olha a linguagem figurada: em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Então veja a analogia, né, a figura simbólica, e será que aí vai arrancar, vai derrubar, vai transtornar, né? Naqueles dias nunca mais dirão, versículo 29, os pais comeram uvas verdes, mas foram os filhos, os dentes dos filhos que se embotaram. Então, e aí ele conclui no versículo 30, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Então, a linguagem simbólica, né? Deus usava esses símbolos e visões. Daniel, capítulo 7, versículo 1, também fica clara essa figura simbólica, essa figura não literal. Daniel 7:1. No primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, símbolos, visões, né? José também teve de interpretar os sonhos, no caso quem teve foi Faraó, tá? Então, num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real, como é o caso de Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Se você abrir a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, você pode me acompanhar quando diz: e o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então aqui ele vai contar uma pequena parábola para poder depois trazer a interpretação para o rei Davi. Então Natã era o profeta oficial ali daquele reinado. Em 1 Reis, capítulo 1, também, do versículo 8, 10 e 11, se você puder, abra aí, primeiro livro de Reis, capítulo 1, e o versículo 8, que diz assim, ó: porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Versículo 10. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, os valentes, seu irmão, não convidou. Versículo 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Então ele aqui começa a aconselhar Betsaba acerca de Salomão, seu filho, que era quem reinaria no lugar de Davi. Então o profeta ele era um conselheiro real. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então, após essa quebra da monarquia, essa divisão do reino do norte e reino do sul, aí os profetas de Deus, eles se viram acuados, porque eles tinham que falar em nome de Deus, falar a verdade, e eles começaram a confrontar a nobreza, a prepotência, a dissimulação dos sacerdotes, a injustiça social, e, portanto, eles passaram a ser perseguidos. Eles já não eram mais
benquistos nas rodas sociais. E aí tem vários exemplos, mas eu vou pegar aí Isaías 58, principalmente, para ilustrar esse ponto aqui, ó, a partir do versículo 1, diz assim, ó, clama Deus, né, usando o profeta, falando, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui o profeta, ele tem que confrontar. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar. Versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas? Eles estão questionando Deus. E aí o versículo 4, Deus meio que responde, eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, agressão, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Então, Deus aqui está confrontando a nação de Israel, porque eles fazem jejum, eles oram e não estavam obtendo respostas de Deus e foram questionar. Então, Deus dá a resposta através do profeta. Então, a partir de um determinado momento, o profeta ele passa a ser alguém perseguido, já não é mais bem recebido lá nos meios da elite, né? Número 3, o subtópico, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, levar o povo judeu a servir somente ao Deus de Israel. Um outro objetivo, combater a idolatria, denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor, o dia da justiça de Deus, e reavivar a esperança messiânica, né? A espera daquele profeta prometido desde o livro do Gênesis. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então, conforme falamos no tópico anterior, o profeta ele passou a ser quase que um fora da lei. Foi o que aconteceu mais ou menos com Elias, na época de Acabe e Jezabel. Havia uma perseguição, tá? Porque o profeta confrontava, né? Então, nesse período, os profetas, eles falavam em nome de Deus, mas eles falavam contra tudo que estava errado e por isso sofriam a perseguição. E acontece hoje em dia, todo profeta que realmente profetiza as verdades de Deus, eles também acabam sendo perseguidos. O profeta no Novo Testamento. Vimos o profeta no Antigo, agora vamos ver o profeta no Novo Testamento. Primeiro, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Ele coloca aqui profeta entre aspas, porque o significado de profeta no Antigo é um e profeta no Novo Testamento já sofre uma variação. Como vimos em Efésios 4:11, na leitura bíblica em classe, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. São mencionados 5 ministérios, conforme nós acabamos de falar, né? Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, né? Ele coloca aí, que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga.
a igreja do Novo Testamento, a igreja inaugurada a partir de Atos dos Apóstolos. Jesus a fundou, né? E a partir do capítulo 1, após a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, então inicia-se aí a Igreja de Cristo. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, conforme nós lemos lá na carta, né, na leitura bíblica. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Tá? O profeta é identificado na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Vamos ver isso aí em Efésios 2:20, conforme a referência, para a gente não perder o fio do raciocínio. 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, é o principal também profeta. No capítulo 4, no capítulo 3 e 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus, citando Efésios 2, 19 e 20, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século, mostrando a importância desse dom ministerial, esse dom profético para a igreja da nova aliança. Subtópico 2, o ofício do profeta no Novo Testamento, neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Então aqui o autor já deixa muito claro isso aqui, tá? Não era predizer o futuro, não era adivinhar o presente, né? Isso aqui é meio que uma ironia, porque se já está no presente, não precisa de profeta, né? Ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Então, recebia e mediava diretamente a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Apesar de, algumas vezes, ele predizer o futuro, conforme trata essa Bíblia de Estudo Pentecostal, o seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Vejamos isso em 1 Coríntios 14 e o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então ele coloca aí, era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro
e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Então, o papel do profeta no Novo Testamento era muito bem definido. Vamos dar uma lida em Lucas capítulo 1, Lucas 1, 14. Lucas 1, do versículo 14 ao 17. Quando o anjo fala com Zacarias, pai de João Batista, marido de Isabel, tá? Que eles teriam um filho e era para colocar o nome dele de João. Aí o versículo 14 diz assim: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Não fala que todos se alegrarão, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, João Batista, Deus estava falando aqui através do anjo para Zacarias, que João Batista seria alguém, um profeta que iria confrontar aquela geração dos seus erros, dos seus pecados, para que eles se convertessem ao Senhor. Então, o comentarista coloca: por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Talvez daí alguns profetas eles gostem de profetizar coisas boas, profetizar prosperidade, profetizar que tudo vai dar certo. Enfim, essa teologia moderna que nós temos graçando aí no meio evangélico. Mas o profeta ele precisa tomar muito cuidado, porque ele está falando em nome de Deus, e o profeta ele precisa pregar a justiça, pregar contra a apostasia, pregar contra a confusão espiritual que muitas vezes há no meio do povo de Deus. Então, o ofício do profeta no Novo Testamento principal é proclamar e interpretar a palavra de Deus. Todo profeta tem que falar de acordo com a Bíblia Sagrada. Exemplo, se alguém virar para você e dizer: olha, Deus está me falando que você vai morrer no dia 30 de maio. Era melhor que Deus tivesse revelado isso diretamente para você. Deus não marcou, ele marcou a data de todo ser humano partir desta vida para outra, mas ele não revelou para ninguém. E aí Deus iria usar um profeta, quer dizer, é um ponto polêmico, mas normalmente Deus não revela o dia da morte de ninguém, a não ser para a própria pessoa, e mesmo assim Deus dando sinais, visões, indicativas de que isso está prestes a acontecer, mas não de maneira contundente através de um profeta. Na Bíblia, por exemplo, nós temos raríssimos casos como Deus usou o profeta para falar para o rei que era para ele pôr a casa em ordem, que ele iria morrer. Mas logo imediato Deus mandou o profeta voltar e falar diferente, que iria acrescentar, porque ele se arrependeu e etc. Acrescentar 15 anos, tá? Então, são pontos assim que nós devemos tomar muito cuidado. O objetivo do dom ministerial de profeta no Novo Testamento. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus
a levar a Igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a Igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor, conforme está o versículo 16. Para que isso se torne uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse objetivo aí de levar a igreja a uma maturidade espiritual, a um crescimento cristão, tá? O profeta precisa ser capacitado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Resumindo esse tópico, os profetas no Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Então, todo profeta, ele precisa entender que ele é uma liderança na igreja. Vamos ao tópico 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Isso aqui é importante. Simplicidade e arrogância é o subtópico 1. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, ou seja, o Deus de amor. Então, a profecia ela tem que ser entregue com base no amor. Lembremos-nos de Jeremias, lembremos-nos de Oséias e do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejamos o nosso Senhor, Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Olha como ele falou para a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então veja, ele falando aqui para Jerusalém, para o povo de Jerusalém, falando da cidade de Jerusalém, mas falando com amor, né? Profetizando com amor, com pesar, porque muitas vezes o profeta ele é mal aceito, ele é mal interpretado e a sua profecia muitas vezes é largada de lado, mas tem que ser profetizada com amor. Então, o verdadeiro profeta, a base da profecia dele é o amor. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. O falso profeta profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, o profeta falso, ele mente, ele ilude e ele engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Vamos ver Jeremias 28. Esse profeta falso confrontando o profeta verdadeiro que era Jeremias. Jeremias 28, a partir do versículo 10, diz assim: disse, pois, Jeremias o profeta, amém, que assim faça o Senhor, tal. Versículo 7, mas ouve, né? Agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, está falando para esse camarada aqui, Jeremias está falando, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos e guerra, e mal e peste. Esse é o verdadeiro profeta. O profeta que profetizar paz somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele profeta a quem o Senhor
na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor ao falso profeta: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servi-lo-ão, e até os animais do campo lhes deem. Então aqui há um confronto, Deus usando o profeta Jeremias, né? E termina com a morte do falso profeta. Versículo 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Profeta falso, profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias, porque queria profetizar aquilo que ele achava e não aquilo que Deus estava determinando. Subtópico número 2, pelos frutos os conhecereis. Pelo fruto você conhece o falso profeta e o profeta verdadeiro. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Está lá em Mateus 7, versículo 15 e versículo 20. Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então, o profeta, ele precisa ter uma vida alinhada com a Bíblia Sagrada, ele precisa ter um caráter ilibado. O verdadeiro profeta, ele apresenta frutos. Então, nós devemos tomar muito cuidado. E o último subtópico, ainda sobre o falso profeta: apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Os profetas, eles sabem falar muito bem, têm um poder de persuasão muito grande. Na obra Assim Diz o Senhor, de John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito Santo. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então, está dizendo aqui que todos nós, cristãos que recebemos a Jesus de Nazaré, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a discernir, né, dos falsos profetas e tomarmos cuidado. Então aqui nós temos então nessa lição o ministério de profeta no Antigo Testamento, o ministério profético no Novo Testamento e discernindo o verdadeiro profeta do falso
profeta. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.